Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Só terminando os últimos ajustes aqui, eu já chamo a Patrícia, tá? A Neia, Marisa, Camila, Dona Ana, boa noite, linda. Eliel, Tati, boa noite. Bom, pessoal, então, dando seguimento, né, a proposta de trazer profissionais, né, da área da saúde, também eu vou trazer da área agrícola, tá? Vou trazer também para conversar com a gente pessoas da área agrícola, tá? Para falar a visão deles também da parte da agricultura. Acho que é importante também a gente saber, né, ter algumas informações de como que esse alimento é cultivado, como que ele chega. Então, os próximas lives aí a gente vai fazer com pessoas assim também, tá? Não só da área da saúde, mas também com pessoas da área produtiva, né? Para vocês saberem como vem, né? Ou como que esse alimento é cultivado, tá? E hoje eu chamei a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, ela é pediatra aqui em Prudente. Ela desenvolve um trabalho que, no meu ponto de vista, é bem diferente também, né? Ela tem essa parte integrativa da alimentação muito forte no trabalho dela. E eu gostaria de convidar ela hoje para bater um papo com a gente, né? E mostrar a visão dela, né? A visão dela pediátrica em relação à alimentação, em relação à imunidade, que nos dias de hoje é aí um tema que está todo mundo preocupado, né, em relação à imunidade, principalmente dos filhos, né? Então eu vou chamar ela. No final, a gente preparou algumas questões que já enviaram para a gente, mas ao final a gente vai tentar responder, tá? E o que não conseguir responder, ela vai responder depois, tá joia? Então eu vou chamar ela para participar aqui com a gente. Karen, Luciana, sejam bem-vindas. Oi, Danilo. Oi, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia, que bom, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter aceito o convite. Como eu estava dizendo pro pessoal, eu admiro muito seu trabalho, né? Já não é de hoje. E acho que é legal o pessoal ter informação de verdade, sabe, da área clínica, principalmente. E nos dias de hoje, se a preocupação com a nossa imunidade é grande, imagine com a dos nossos filhos, né? Então, acho que seja bem oportuno o momento e eu fico muito feliz de ter aceitado, né? E gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência com a gente hoje, tá? E, assim, bate-papo mesmo, fique bem à vontade. Eu sei que está um pouco cansada, né? Te peço desculpas por estar incomodando, mas eu sei que se não fosse hoje ou tão mais breve, já não daria mais tempo, né? Ia ter que demorar um pouquinho mais. É verdade. Bom, Danilo, muito legal que a gente está aqui hoje. Eu fico muito feliz, assim, de conversar com outros profissionais, né? Porque os médicos muitas vezes ficam no mundo só dos médicos, né? E acaba não tendo, né, esse trabalho integrativo que você falou, que eu tanto admiro e que eu acho que a gente só cresce, né? Conversando com outras especialidades. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu realmente ando meio cansada, né? Mas já estamos na reta final aí. Para quem não sabe, eu estou grávida, né? Já estou aí de 36 semanas, que dá uns 8 meses aí.
Então, E mas eu não paro. Então, assim, me chama para qualquer coisa que eu aceito. que bom, fico muito feliz, né? E E também no dia a dia lá da loja, a gente sempre, também com os amigos, né? A gente sempre rola, né, papos desse tipo, né, com as crianças, a preocupação, a gente que em casa tem duas, né? Tem bastante criança na família. Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz de você ter aceitado, né? E apesar da canseira, da leseira, né? Como você falou, acho que eu casquei, achei de rir. Eu acredito que vai contribuir demais, tá, pro público, né, que segue a gente e principalmente para as mamães aí. Então, para iniciar, Patrícia, eu gostaria que você se apresentasse, né, e o seu trabalho. Tá, então eu sou pediatra, eu sou neonatologista, então eu trabalho em UTI neonatal também, de bebezinhos recém-nascidos prematuros e tudo mais. E também sou consultora em amamentação, educadora parental, né? Trabalho muito com a disciplina positiva e com a nutrição saudável, né? Em que eu fiz vários cursos aí nessa abordagem. Então, eu priorizo muito a alimentação, muitas das famílias me procuram para trabalhar exatamente isso, né? E junto com outros profissionais também, com nutricionista, junto com você, né? Que a gente também Sim, tem esse trabalho aí de a gente sempre falar o que é o melhor. Então, esses são os meus focos e amo todos, né? Priorizo cada dia mais e cada dia mais sou mais apaixonada pela nutrição infantil aí. E só uma coisa, assim, né? Eu queria só para começar a falar assim que eu não vim falar aqui de remédio, né? A gente não veio falar de remédio de imunidade, né? A gente veio falar aqui como que a gente consegue conquistar essa imunidade da criança através das coisas naturais mesmo, né? Dos alimentos e tudo mais. Então, aqui a gente vai falar bastante disso e quem mandar pergunta, a gente já tem bastante coisa para falar, né, Danilo? Mas depois eu posso responder e a gente vai vendo tudo conforme for o tempo. isso, eu falei antes de você entrar, eu falei, pessoal, pode ir mandando as perguntas, né, dentro do possível, se a gente conseguir ainda hoje, você responde, mas caso não, depois você responde. Tá, Paty, para começar então, eu quero perguntar para você o seguinte: na sua opinião, né, quais são os pilares para fortalecer a imunidade de uma criança, que realmente é primordial para o fortalecimento da imunidade das crianças? Bom, antes de começar a falar, né, de imunidade em si, eu gosto muito de falar assim que a imunidade da criança ela começa já desde dentro da barriga da mãe, né? Então, assim, quando a gente pensa em ficar grávida, se essa mãe não está com a saúde boa, se ela não tem uma nutrição adequada, se ela não faz pré-natal e tudo mais, ela já está, né, não colaborando para o fortalecimento aí, para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, na gestação, a gente já precisa se programar e se organizar para fazer com que tudo ocorra certinho e os nossos alimentos que a gente come também na gestação também são muito importantes e já estão colaborando aí para o fortalecimento da imunidade da criança. E aí, então essa criança nem nasceu, ela está na barriga e ela já precisa aí a gente ter esse equilíbrio, né, de tudo para que ela cresça mais saudável possível dentro da barriga. A gente até, Danilo, a gente fala dos primeiros 1.000 dias, né, que vai desde a gestação até os 2 anos de idade. Então, a gente precisa se cuidar muito. Às vezes a mulher está gestante e acaba não comendo adequadamente, exagerando e tudo mais. E aí o povo fala, come por dois, né? E isso a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem que comer comida de verdade. E aí depois, né, a gente priorizando esses 1.000 dias, a gente fala muito do parto, né, do bebê. Eu sei que tem um assunto assim, né, que não quero julgar ninguém, mas a cesárea e o parto normal, eles
nessa questão da flora do bebê, então a gente já começa a colonizar esse bebê por bactérias boas desde a gestação, mas também a hora que esse bebezinho nasce, né? Então, se ele nasce de parto normal, a flora que ele vai ter, intestinal e tudo mais, vão ser a flora do canal vaginal, que são bactérias do bem, né? Agora, um bebê que nasce de cesárea, ele acaba tendo uma flora intestinal contando com o do hospital, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, assim, mas também faz parte, né? E eu tô falando da flora, numa questão de falar assim da microbiota, né? Que hoje as pessoas muito falam sobre isso, né? Que é o intestino mesmo. Eu falo que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? E para quem não sabe, a gente tem 100 trilhões de bactérias no nosso corpo, né? Então, o corpo de uma pessoa, ele é movido por bactérias. E para você ter uma noção do tanto de bactérias que a gente tem, é uma quadra de tênis, né? Uma quadra de tênis cheia de bactéria. Essa é a nossa colonização no nosso corpo de bactérias. E se a gente é colonizado por bactérias ruins, né? Assim que eu falo, envolvendo nutrição ruim, a colonização desde o nascimento, desde a gestação, isso a gente já está prejudicando a imunidade, né? Então, o que eu te falo é que a gente tem que priorizar a gestação, priorizar aí o nascimento. E também a gente fala de alimentação, o que envolve a amamentação, né? A amamentação é super importante e ela colabora, né, também para esse crescimento de bactérias do bem, né? Bactérias boas dentro do nosso intestino, né? Eu só não falei, mas assim, eu falei que o nosso corpo tem 100 trilhões de bactérias, mas desses 70 a 80% estão no nosso intestino, né? Então, a nossa flora, nosso intestino é muito colonizado por bactérias que, se a gente não cuidar do intestino desde do nascimento, a gente já não está ajudando na imunidade desse bebê. E aí a amamentação entra nessa também, né? Que a gente sabe que a amamentação tem todos os nutrientes, os anticorpos e tudo que a gente vai estimular para reduzir doença nessa criança também estão presentes na amamentação. E aí depois a gente parte para a introdução alimentar, né? A alimentação complementar, que são os alimentos. Mas se tudo isso, se você fez isso tudo antes certinho, a chance dessa imunidade, né, ser maior, mais presente, mais benéfica é muito grande, né? Então, nós precisamos nos cuidar assim muito já antes, mas mesmo que você não se cuidou até agora, né? Assim, a gente precisa mudar nossos hábitos, pensando assim, que você tem que cuidar das suas bactérias, sabe? Tem Sim. que ser melhores amigos das nossas bactérias. Porque aí, quando tudo funciona bem, a gente com certeza, nosso corpo vai responder bem a tudo, né? Doenças e tudo mais. Legal, você falando, eu estava lembrando. A gente sempre, né, há alguns anos já prioriza essa questão da alimentação e durante a gestação, né, quando você mencionou a questão do parto normal, sempre foi o desejo da Andressa, né, da minha esposa, de ter o parto, de ter parto normal. E da primeira, nasceu com, né, acho que quase 3 quilos e poucos, não me lembro, ela vai me matar de eu não ter lembrado, tá? Mas depois eu me viro com ela. Mas a Isadora nasceu de parto normal. E da Laura também, né? Já tinha tido um parto, então vai ser normal também, né? A gente quer normal por tudo isso que você acabou de dizer. A gente sempre acreditou muito nisso também, né? A alimentação sempre foi o mais adequada possível. Dava aqueles picos de querer alguma coisa, né? Diferente, alguma maldadezinha, mas assim, não era um hábito como algumas usam isso como uma desculpa, né? Para comer algumas tranqueirinhas a gestação inteira. Mas sempre tinha isso. E a Laura ia tentar normal também, só que a Laura tinha 4,5 kg, né? Então ela tava para ganhar
E aí, quando a médica Uhum, chegou e viu o ultrassom, falou: menina, nem que você queira, essa menina não nasce normal. Mas a gente se uhum. conduziu nesse sentido também, porque a gente acredita, né? Muito também nessa questão do mais natural possível. A amamentação, ela sempre amamentou muito. E a gente vê hoje nas nossas. O quanto elas são, assim, tem resistência a tudo. Não gripa fácil, não tem, sabe, não adoece. Eu sempre brinco que eu nunca perdi uma noite de sono, né? Porque eu dormi a noite inteira. Quem acorda até hoje é a Andressa, né? Eu sempre dormi. Mas no sentido assim, a gente nunca perdeu dia em hospital com internação, porque está doente, porque a criança vive doente. Então a gente vê na nossa vida também o quanto todo esse processo que você acabou de mencionar, a gente olhando para trás, a gente passou por todo ele. Realmente, isso é uma grande verdade. Ela se cuidou na gestação, se alimentou bem, teve parto normal na primeira, né? Na segunda não foi possível, mas a alimentação, como a gente prioriza, amamentou muito. Então, realmente, a gente vê, Paty, que faz muita diferença mesmo. Tem amigos que não tiveram essa conduta, né, que é totalmente diferente. A criança vive doente, qualquer coisinha lá já está doente. E para eles, muitas vezes, a criança, se não for para o hospital, se não tiver internação, se não tomar um antibiótico, um medicamento, a criança não está bem. Para eles, o normal é ter que tomar medicamento. Para nós, a gente já não vê assim, a gente enxerga do lado oposto, né? E é bem legal isso que você falou, porque hoje as coisas estão totalmente medicalizadas, né? Então todo mundo quer algum remédio para imunidade, algum remédio para o filho comer mais, algum remédio para sarar da doença, que muitas vezes é viral. Então as pessoas querem os só remédios, né? E a gente, eu falo antigamente, né, que não existia esse tanto de coisa, não existia esse tanto de doença, essas crianças mal nasceu já estão doentes, então a gente precisa parar com essa parte de tratar, né, e se prevenir, né? Então a gente precisa bater na tecla da prevenção, a gente precisa se cuidar, né? Isso não é brincadeira, a gente tem que, eu falei das bactérias, mas é isso. Tudo que a gente medica demais, a gente está destruindo o nosso corpo, a gente está destruindo as nossas bactérias boas. E a gente está, né, acabando com o nosso sistema imunológico, né? Então, não Sim. adianta você tomar nenhum remédio que vai falar, nossa, meu filho nunca mais ficou doente porque tá tomando esse remédio X, né? Se você não mudar tudo, né? Tem que mudar desde o começo e continuar para o resto da vida, né? Ser um hábito mesmo e não uma coisa só por uma semana, por duas, né? É um investimento para a vida mesmo. Sim, ótimo. E aproveitando o gancho que você falou do intestino, dessa questão da flora intestinal, qual que é o papel do intestino na imunidade da criança? Então, assim, como a gente falou, né, que a gente, todos os nossas bactérias, que na verdade a gente fala que é nosso segundo cérebro porque a gente conta como os neurônios também, né? Eles estão a maior parte lá no intestino. Então, assim, se a gente não se alimenta legal, se a gente dá alimentos para os nossos filhos industrializados, esses alimentos que têm conservantes, agrotóxicos e tudo mais, a gente está estragando essa barreira, né, intestinal. E essa proteção intestinal, ela acaba que se a gente destrói ela, não tem assim um probiótico depois que vai tomar e já vai melhorar 100% se isso não for um hábito, né? Então a gente precisa cuidar da nossa alimentação, da alimentação das nossas crianças. E assim, tudo começa assim, se o intestino está funcionando bem, se essa criança tem um hábito intestinal legal, né? E investigar de um todo. E eu tô falando isso, Danilo, muitas vezes parece assim, ah, mas meu filho faz cocô, mas ele vive doente. Mas não é isso que eu quero dizer, né? O seu filho, a gente tem que cuidar da flora intestinal. Então, às vezes ele faz cocô, mas ele tá doente por quê? Come muito, come mal, né? Só come porcaria, esses alimentos cheios de gorduras e coisas que estabilizantes e tudo mais, que não são legais. O açúcar, né? Eu falo que o açúcar é uma droga, né? É viciante. E a gente
prioriza, né, não oferecer açúcar até 2 anos. E ao mais que possível, né? E parece impossível, mas não é, né? A gente que criou esse hábito de comer muito açúcar e hoje a gente viciou. Mas se você, as nossas papilas gustativas, elas já, já estão todas aguçadas pelo açúcar, né? Mas se chega um ponto da sua vida que você fala, não, eu não quero mais, eu vou comer menos, a gente não tá falando aqui para ninguém não comer nunca, não é isso, né? Mas que tenha um equilíbrio aí, né? E aí a gente desensibilizar essas glândulas salivares aí, essas papilas, com o tempo, você vai vendo, nossa, como é que eu comia esse negócio doce, como é que eu tomava esse refrigerante, né? E as crianças também, eu falo, gente, a gente fala assim para as crianças, que colo mima, que você não pode agradar a criança e tal, mas açúcar pode, né? Tipo, então colo, agradar, sair, passear, abraçar, tá, tá, tá. Falar, não, é muito, mas o açúcar você tá agradando a criança, né? Então, dar um chocolate é um agrado, né? Por que que não pode ser de outro jeito? Então a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Existem outras formas de você agradar uma criança, né? Através de outros tipos de carinhos e não só de doces, de guloseimas, né? Então, e pensar, olha, eu estou cuidando das bactérias do meu filho, né? É. E Danilo, você sabe, assim, né? Como muda, né? Quando a gente cuida. Você falou da parte de adoecer, né? Quantas crianças que às vezes vivem no hospital, já tomou um monte de antibiótico, né? Mas se a gente não trabalhar em tudo isso que a gente está falando, não tem como, né? Ela vai ficar doente mesmo. Sim, é óbvio, né? Isso que você falou também da questão do paladar, né? A gente, há mais de 8 anos, a gente parou de tomar refrigerante, aí, Andressa, né? É insuportável, eu não consigo, já há anos já, a gente não consegue tomar, é muito ruim. Então, isso, e as nossas nunca tomaram. Se tomou, foi quando foi numa festinha, mas é até meio que uma imposição para a mais velha, né, que já tem mais entendimento, assim, tem até um terrorismo no refrigerante, a gente gera. Mas a gente Uhum. prioriza suco, onde vai leva suco, sabe? Mas não pode refrigerante, aí não toma. Porque a gente sabe realmente o malefício, sabe? E sabe o quanto, como você mencionou do açúcar, o quanto isso é viciante e o quanto vai ser difícil mudar isso depois. Né? Uma vez que tomou, inclusive depois eu queria que você mostrasse, né, no em Stories, o pessoal que vai seguir você com certeza, o seu amiguinho de 8 meses que você acabou de postar, né? Você acabou de postar, vou pedir para eles entrarem depois no seu Insta. Então, assim, gente, isso para muitas crianças não é normal, porque isso não é normal, mas é comum a janta ser um hambúrguer, né, ser uma batata frita. Então, como está caminhando, né? E dentro disso, eu quero aproveitar o gancho e perguntar se a criança que come bem, ela tem menos chance de ficar doente e se ela realmente isso evita ela de passar por tratamentos ou se evita ela tomar antibióticos aí desnecessários. Não, com certeza. Eu falo assim, eu às vezes brinco que no consultório meus bebês não ficam doentes, minhas crianças não ficam doentes, porque as mães elas são muito empenhadas, né? E não é chatice, não é que você é a eclética radical, né? Que é as mães que não oferecem açúcares, que fazem as coisas certas, elas são taxadas assim, né, de loucas, de radical. E eu falo, não fica doente, né? E isso é muito legal. Justamente assim, até quando amamenta, antes dos 6 meses, eu falo o desenvolvimento da criança, tanto neurológico e tudo mais, ele é muito mais, vamos falar assim, não acelerado, mas é muito mais nítido, sabe? Uma criança que come bem, que é amamentada, ela tem um desenvolvimento que às vezes eu falo, meu Deus, esses dias entrou um de 9 meses lá andando, eu falei, nossa senhora, né?
Mas é uma abordagem assim que a gente tem que fazer de um todo. E se a gente trabalhar com isso, né, que hoje existem locais, pessoas, famílias que dão refrigerante para criança com menos de 1 ano na mamadeira, gente, isso é um absurdo. E assim como doces, né, e tudo mais. E, gente, inclusive eu também tenho um post no meu Instagram sobre isso, da curiosidade da criança, dela olhar e as pessoas acharem que aquilo é vontade, né? E não é vontade, aquilo é curiosidade. E inclusive tem uma mãe que está tomando cerveja e a criança fica assim, louca, né? E aí eu pergunto, será que essa criança sabe que é cerveja? Ela não sabe, ela tá curiosa para ver, né, o que que aquela mãe tá fazendo. Ela também quer beber, mas ela não sabe o que ela tá comendo, né? O que ela tá bebendo, se é uma cerveja ou não. Aí eu falo, você ofereceria cerveja para o seu filho? Não, porque o açúcar você tem que oferecer, né? Porque o refrigerante você tem que oferecer. Então, não é questão de da gente ser chata, não, ai, tadinha, né? Não vai dar para ela vai ficar com vontade. E não é, né? E eu tenho uma historinha só assim, um adendo, a minha sobrinha, ela tá com 2 anos e meio, né? Ela foi comer um pedaço de bolo agora, assim, que foi aniversário, mas assim, ela comeu um pedacinho e no chá revelação que eu fiz aqui em casa, né, só para minha família, tinha um monte de docinho. E aí, na hora de comer, meu pai falou: "Ah, meu pai tá até aí na live. Ai, meu Deus, a Sofia, ela vai comer doce, né?" E minha irmã já olhou com aquela cara, né, de nervosa, assim. E aí ela começou a chorar, né? Mas ela começou a chorar porque falaram pra ela que ela não ia participar daquele momento, né? E ela ficou nervosa e começou a chorar. Aí a gente deu um doce pra ela na mão, que tinha um elefantinho. Ela pegou e começou a amassar, pegou o elefantinho, destruiu o elefantinho e nem comeu, sabe? Então eu falo assim, a criança não sabe aquilo que ela não conhece, ela não sabe o que que é, né? Então a gente não precisa achar que isso é uma vontade, que a gente tem que dar o doce, que tadinha, ela chorou. A criança, se ela não conhece, ela não sabe, ela não tem vontade, né? Agora, vai dar um doce para uma criança e depois falar que não vai dar mais, né? Depois todo mundo comer e não dar. Então é diferente, sabe? São hábitos cultivados em que a gente é possível, sabe? Eu tenho um paciente que com 4 anos a mãe não deu açúcar e tá tudo bem, sabe? Para ela a vida é normal, não quis, não quer, sabe? Não precisa colocar lá, "Ai, come, tadinho, ó, tadinho." Não é tadinho, né? Então é um pouco disso que eu gostaria muito de falar, assim, que é possível e que não é chatice. A gente sabe que esse período de 1.000 dias é a maior plasticidade cerebral, então é onde o cérebro está mais crescendo e se desenvolvendo. E o açúcar e a alimentação ruim, industrializados, eles prejudicam o crescimento desse cérebro mesmo. É tipo uma droga, é isso que a gente falou mesmo, né? Então, a gente precisa evitar, né? E depois, né, o mínimo, o menos é mais, sempre, para tudo, né? E acredito que para o açúcar também. Legal. O que você falou da curiosidade é bem interessante, que a nossa pequena, ela tá, até aqui a gente chama ela de enxerida. Tudo ela põe a mão, tudo, né? E isso que você falou também é extremamente importante, essa questão, assim, de achar que tem que dar, porque viu tem que dar. Eu sempre ouvi, desde criança, que se a criança não deu tal coisa, a criança ficou doente, ficou com febre. As minhas nunca ficaram com febre. Eu não sei se isso é frescurite ou se realmente fica com febre porque ficou com vontade. As nossas nunca, por mais que assim, olha, a gente explicava, né? Quando criança não vai entender, quando muito pequena, né? Mas hoje a maiorzinha já entende quando não é não. Mas, olha, eu nunca vi ficar com febre, nunca morreu, nunca teve convulsão, nunca vi nada disso aqui, sabe? Então acho que é bem isso que você falou mesmo, que somos nós, né? Os maus hábitos, quem permite é a gente. O que você falou
da coca na mamadeira, eu já cansei de ver isso. Isso é um absurdo, realmente Mas isso é o quê? Foi a criança que ela sabe o que é coca, né? Como você diz da cerveja. Não, ela não sabe. Mas ela quer, ela tá vendo tomando, né? E também vai comer um doce na frente, não vai dar nem um pedacinho aí também. E eu ri alto com a foto que você postou da sua sobrinha, a cara dela pro bolo. Eu achei muito legal, eu parecia espantada de ver tudo aquilo, sabe? Então, muito Na interessante verdade, isso daí. ela tava brava porque o parabéns não era dela, né? Então ela ficou. Mas, assim, essa relação boa que a gente tem com os alimentos, então, você está falando, né? Sua família come super bem e não fica doente, e é isso, sabe? Né? A gente quer que a família coma comida de verdade, gente. Não é que não pode comer arroz, não é que não pode, porque engorda, sei lá o que, né? Mas a gente tem que comer comida de verdade, o que vem da natureza, e a gente precisa. Inclusive, eu queria falar aí que a gente está falando dessa parte dos alimentos, e também eu super priorizo os orgânicos, né? Eu acredito assim, até que a gente, muitas vezes, até na introdução alimentar, eu já cheguei a falar isso para o Danilo, a gente pega uma criança e ela vai lá e come alguma fruta, alguma coisa, e fica vermelha, tem alguma reação, alguma coisa, e muitas vezes não é nem do alimento, na maioria das vezes não é o alimento, mas sim os agrotóxicos, essas coisas que são colocadas para o alimento ficar mais bonito, né? Para ele durar mais e tudo mais. Então, eu sei que a alimentação orgânica, muitas vezes a gente pensa aí, o valor e tudo mais, mas é outro investimento, assim, ainda mais quando a criança nem come muito, né? Você não vai comprar horrores aí. E a gente dando esses alimentos in natura, nossa, de preferência orgânico mesmo, com certeza a gente vai estar ajudando na imunidade dessas crianças. E outra coisa também vem em relação aos conservantes estabilizantes, que cada vez mais são colocados nos alimentos, né? Então, isso altera muito nossa saúde, né? E até, eu não sei se todos conhecem aqui, mas até tem um aplicativo que eu gosto sempre de indicar, que é o Desrotulando. E, inclusive, hoje eles colocaram do coco, esses alimentos industrializados que parecem tudo igual, mas não é também, né? A gente tem uma diferença entre eles, até no macarrão. Muitas vezes tem macarrão que colocam tantas coisas que isso para o macarrão durar mais, para o bichinho não ir e tudo mais, que eles acabam alterando também a nossa saúde. E é um monte de composto aí que vira um negócio que não é legal. Então, esse aplicativo, ele lê o rótulo das coisas, né? Porque, tipo, um macarrão é uma coisa que a gente não consegue comprar. Quer dizer, a gente consegue fazer o macarrão, né? Mas na praticidade do dia a dia, muitas vezes a mãe precisa comprar o macarrão e a gente pode olhar, tem que ler rótulo, né? Eu falo que ler rótulo das coisas é essencial para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, mesmo tem alimentos que não são ultraprocessados, né? Como eles são processados, o arroz, o macarrão, mas que a gente precisa também ler rótulos e olhar, né? O que aquele alimento contém. É só porque tá lá, né? Livre de açúcares. Aí você vai ler, tem um monte de adoçante, estabilizante, um monte de coisa que não é legal. Sai. Então, a gente precisa ter o hábito de ler rótulos, que é muito importante, e priorizar os alimentos in natura sempre, 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 de preferência os orgânicos. Isso é essencial. Legal. E nesse caso, principalmente, né, mais do que nunca, o menos é mais, né? Quanto menos ingredientes, melhor o alimento é, né? Isso a gente parece doido também, tudo óleo que é composto também. A gente, nós somos os ETs da família, tá? Acredito que muitos aqui vão se identificar com essa frase, né? São ETs dentro da família, mas
a gente realmente, né, se preocupa, isso que você falou em relação da alimentação do seu investimento, esse é o meu maior ponto de vista, Patrícia, por ter utilizado tanto produto químico, por ter vivido o outro lado, sabe, por ter vivido experiências extremamente negativas com a utilização de agrotóxicos lá na área, até que chegou ao ponto de matar bicho, de morrer só de estar em contato. Isso eu vi na minha profissão. Em loco, eu vi o que realmente o agrotóxico faz. E, infelizmente, muita gente ainda acredita que é tudo igual, ou você põe hipoclorito, você higieniza, ou você faz isso, aquilo. Infelizmente, as pessoas, assim, elas buscam muitas vezes uma forma, né, que é até um jeitinho nosso, brasileiro, de elas meio que burlarem, assim, mas eu comprei na feira lá, o cara falou que é orgânico. Poxa, ele mostrou, ele confirmou, ele atestou que ele né? Igual eu sempre brinco, né? Igual você fazer direito e não passar no exame da OAB. Você não é advogado. Se você não passar no exame, né? Igual você também, se o médico, né, não passar no exame, ele também não é. Então, assim, se o agricultor não tem certificação, aí realmente é a palavra. Então, assim, há de desconfiar. E só abrindo também um parênteses nesse sentido, eu sempre peço para que as pessoas orientem que elas comecem pelo mais simples, sabe? Não precisa começar com tomate, que é caro. Começa com a cebolinha, começa com a salsinha, sente o sabor, vê a durabilidade na geladeira. Nossa, o convencional durava 2 dias, o orgânico durou 7. Então, assim, isso tem uma relação, tem alguma coisa mostrando aí que dura mais. O seu organismo tá mostrando, esse alimento está mostrando que dentro dele ele vai ter algo muito mais benéfico do que maléfico, né? Então, começar do mais simples. As pessoas muitas vezes se prendem no que é mais caro e não começam. Esse que eu vejo que é a maior, né, dificuldade. O refrigerante é fácil de comprar. Mas, poxa, faz o suco, né? Sei lá, pega o maracujá, mas tenta, mas dá trabalho. Poxa, dá trabalho no meu ponto de vista, é perder dias no hospital, né? Perder noite de sono no hospital. O filho está doente, acho que isso é o pior, né? O que mais dói para nós, que somos pais, você que já é mãe, quando vir, né, a ver fisicamente o bebê, vai ser ainda mais forte isso. Então, assim, isso dói mesmo de você ver doente e, poxa, é muita coisa de alimentação e você não está fazendo o básico em casa. Prioriza coisas banais, mas o que é principal, o maior investimento, que é para a longevidade da criança, que vai definir o que ela vai ser, acredito eu, aí você não cuida. Então, isso é caro, né? E qual que é a nossa definição de caro? Qual que é o nosso conceito, né? Então, realmente, assim, falta muita consciência nesse sentido, eu vejo, sabe? E a gente precisa realmente despertar, sabe? Acredito que você já falou, que eu ia te perguntar, do papel da alimentação saudável na introdução alimentar. Qual o papel dele? E junto a essa pergunta, existe algum alimento que dá mais imunidade? Né? Acredito que os pais querem uma receita mágica, né, do comprimidinho que aumenta a imunidade, mas assim, qual o seu ponto de vista em relação a isso? Que realmente dá imunidade? Não, todo mundo chega querendo a tal da vitamina para dar imunidade e a tal da vitamina para o bebê comer melhor, né? Eu vou te falar que se essa pessoa que inventou, ela deve estar milionária, porque ela sumiu do mundo, porque eu nunca não conheço, né? Então, eu trabalho muito com a introdução alimentar, né? Então, é uma das coisas que eu acho que o começo de tudo é o mais importante, né? E eu gosto de trabalhar, não assim, a criança tem que comer papinha X com abobrinha X, tal, tal, tal. Não, a gente tem que começar devagar, né? E com alimentos de verdade, né? Então, o primeiro passo aí, a criança, ela olhar, ela cheirar o alimento, ela tocar. Então, eu falo assim que a vitamina que precisa para as crianças, que eu gosto é a vitamina S, né? Não sei se as pessoas conhecem, mas é a vitamina sujeira, sabe? A vitamina de deixa seu filho ir na natureza, pegar, rolar na terra, brincar na areia, amassar a banana e jogar no chão, sabe? Isso é muito importante para a gente começar já esse processo de conhecer esse alimento e de se nutrir.
Porque eu até assim, eu falo, eu tenho uma figura que é umas perninhas de rã, né, no meu curso, umas perninhas de rã empanada. E aí eu falo assim, nossa, as pessoas não sabem, né? Eu falo, olha que delícia, esse frango maravilhoso, blá blá blá. Aí quando eu conto que aquilo é uma rã, todo mundo fica assim, ai, credo, né? E sendo que tava todo mundo ali querendo comer aquele alimento. E então, assim, a gente precisa deixar a criança olhar, comer com os olhos. Ela precisa saber de onde vêm os alimentos, né? Então, tem criança que você chega com uma cenoura, a criança não sabe o que é cenoura, né? Até na introdução alimentar, a gente não misturar tudo, sabe? Virar aquela gororoba cheio sem cor, sem cheiro, né? E a gente primeiro vai comer com os olhos, a criança tem que ver cores, a criança tem que ver o cheiro, o prazer, né? Ela pode tacar no chão e nossa, eu adoro quando taca no chão a massa, porque isso faz parte do processo da introdução alimentar. E assim, existe uma vitamina? Não tem, né? Assim, um alimento que vai dar mais imunidade? Um exatamente não tem. Mas tem todos esses outros, né? Tem as frutas, os legumes, os carboidratos, as proteínas, o peixe, a carne, né? Eu acho que essas são as nossas fontes ideais. E assim, a gente deixar essa criança ter contato com a natureza é o mais importante de tudo, sabe? Você deixar tocar, olhar, pegar. Os pais hoje em dia têm muito medo, né? De sujeira, de colocar o pé no chão, ai meu Deus, não lavou o alimento. Na verdade, a gente tem que lavar, lógico, né? E priorizar os alimentos que a gente sabe que são, da onde vem e tudo mais. Mas a gente tem que pensar assim que a criança ela precisa desse conhecimento do alimento aí através dos sentidos dele, né? Então, de cheirar, tocar e tudo mais. Então, a vitamina que eu falo melhor é a vitamina S. E os alimentos, às vezes chega a mãe e fala assim: ah, meu filho não tá comendo beterraba. Essa semana foi beterraba, e enganava a beterraba no meio do prato e tudo mais. Ela falava, mas gente, ela adora comer carne, adora comer batatinha, adora comer brócolis. Eu, gente, coitada, ela não gosta de beterraba. Eu também não gosto de algumas coisas, né? E tá tudo bem. Eu não gosto de maçã, assim, não é uma coisa que eu tenho atração. E tá tudo bem, sabe? Então a gente tem que respeitar as crianças também, né? Se ela não quiser comer naquele momento, em outro momento você dá oportunidade e valorizar o que ela come, né? A gente sabe que as crianças têm idades seletivas e tudo mais, mas se ela tá comendo alguma coisa que seja natural, orgânico aí, gostoso, ela come, deixa ela, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa relação prazerosa com o alimento. Não existe um alimento específico, lógico, existem todos os tipos de alimentos têm um tipo de vitamina, é importante a gente variar, mas não tem um assim para falar para você, ó, esse não pode faltar. A gente tem que ter uma alimentação equilibrada, né? Legal, a vitamina S é fantástica. Eu acho que na minha infância comia S, T, U, V, X, Z, acho que foram todos, porque a gente morava em sítio, menina, até cocô já comi de vaca, né? Até em chiqueiro eu já caí. Então, assim, por isso que eu sou acho que um pouquinho grande hoje, né? Acho que eu tive vitamina de toda a tabela aí. Mas interessante, até isso também, na primeira, acredito que a maioria dos pais aqui que estão assistindo, que estão acompanhando a gente, na primeira caiu, a chupeta ferve. Nossa, ferve, não põe na boca, senão vai apodrecer a boca, vai cair os dentes. Na segunda, caiu top na boca de novo. Já põe de novo, não, vai aumentar a imunidade. A gente vai ganhando essa confiança também, né? A primeira ferve tudo, ferve até a mãe, se possível. Põe a mãe para ferver também. Mas depois vai ganhando essa confiança. A gente vê isso também, né? A questão de que você falou
da cenoura, dos alimentos. Inclusive, vou te fazer a pergunta em seguida, que eu acho que é a que todos os pais aqui, eu estou vendo muitos pais aqui, amigos inclusive, que querem saber. Mas em casa a gente pratica horta. A gente tem horta em casa também. Tem um vaso, depois eu vou postar. A gente sempre posta a foto da nossa horta. Mas assim, com o objetivo também de elas verem, cultivar o alimento delas, delas darem valor a isso, de ver que, claro, apesar de não querer comer nada do que elas cultivam no momento, né? Mas assim, de ver que um alimento não está vindo de um pacote de salgadinho, né? Que não está vindo de um drive-thru. Então, assim, a gente quer já desde criança trazer essa consciência, né? De que, olha, vem daqui, né? Não está vindo de um pacote industrializado. E a pergunta que eu quero te fazer, Paty, é a seguinte: isso nós vivemos, né? Aqui estamos vivendo. Do dia para a noite, a criança, a bendita da criança, ela não quer mais comer comida, entre aspas, né? Você já, acho que você respondeu uma pequena parcela da pergunta, mas assim, do dia para a noite a criança não quer mais comer arroz e feijão, ela pegou raiva da berinjela, ela pegou raiva da batatinha. Tem problema isso, ela vai morrer de inanição, ela vai morrer de fome. Aqui em casa, a mais velha está na dieta da fruta. Ela não come comida. Mas fruta, haja fruta. Então eu falo para ela, se não tomar cuidado, a loja vai à falência, que elas comem a loja inteira. Mas, assim, tem problema nisso, vai dar problema, vai faltar algum nutriente, vai ter que complementar, vai ter que usar algum polivitamínico ou não? Ou isso é neurotismo mesmo dos pais? Bom, eu gosto de falar assim que a criança ela não cresce no mesmo na mesma quantidade, né? Nos mesmas gramas. Então, assim, cada ano da criança eles desenvolvem de uma forma, né? Ganham mais peso. Existem fases que eles não ganham nada, outras fases que eles crescem mais do que ganham peso. Então, o crescimento da criança, ele não é linear, né? Até mesmo aquelas mães que buscam os filhos que estejam naquela curva do meio, né? Que o pediatra às vezes fala, ó, não tá na curva do meio. A gente sabe que isso não é verdade, né? Que a criança, ela muda muito as fases de crescimento dela, né? Tem períodos que não ganha, tem períodos que ganha. E assim como o corpo da criança, ele sabe, né? Quando ele precisa de mais e quando ele precisa de menos energia, né? Então, as crianças, existem crianças que elas são muito seletivas, né? Principalmente, eu acho que depois de um ano, nos 2 anos é aquela fase do ECA, né? ECA. Mas isso são todas fases, isso até é um assunto para outra live, mas são fases que a criança sabe, o corpo dela tá precisando mais, o corpo dela tá precisando menos, então ela vai comer mais, ela vai comer menos. E então a gente não precisa, lógico, né? Tem que ter o acompanhamento com o pediatra, mas não precisa ficar pítico, né? Que tem que comer aquela quantidade que o adulto acredita que é o ideal para ela, né? Então a gente tem que dar a liberdade de deixar a criança comer o que ela quer, né? Lógico que se houver uma seletividade muito importante, ela precisa ser avaliada, né? Para ver o que está acontecendo, né? Então não é assim, também não está comendo nada de nada, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Existe alguma coisa, a família está colocando na boca, fazendo uma parte que é estressante para a criança, a gente precisa avaliar. Mas existem fases de seletividades que são super normais, né? Então, não comer uma coisa e semana que vem comer. A minha sobrinha agora está na fase do ECA, né? Então ela fala ECA, mas aí passa no outro dia já está comendo, sabe? Então é aquela coisa, a criança tem medo do alimento também, sabe? Ela está conhecendo. Então a gente tem que dar oportunidade, né? Se ela vai querer comer ou não, isso depende a ela. Mas se você vê que está algo fora do normal, a gente precisa avaliar, né? O que está acontecendo? Essa criança, muitas vezes os pais acham que a criança é muito magrinha. Ah, mas ele é muito magrinho. E a gente vai lá e vê a criança e coloca lá no gráfico, calcula o IMC, que é o ideal, e tá tudo bem, sabe? Você fala, ah, meu Deus, coitada da criança. E aí querem um polivitamínico, né? Existem casos, sim, eu gosto de suplementar alguns tipos de polivitamínicos,
Vou dar um exemplo aí, principalmente da vitamina D agora, principalmente em tempos de pandemia e tudo mais. Mas existem as necessidades, não é ir lá comprar na farmácia qualquer polivitamínico que tem, principalmente os mais caros, né? Porque as pessoas têm o hábito de achar que o mais caro é o melhor, né? E colocar, dar para aquela criança. Não é isso, a gente tem que olhar o todo, né? O que ela come, muitas vezes fazer exame, eu gosto de realizar exames aí uma vez por ano para a gente ver ferro e tudo mais. Porque esses polivitamínicos, as doses dele, para uma criança, mesmo a criança que toma com 1 ano, toma com 10, sabe? E aí eles falam para dar 2 gotas a mais e tudo mais. E não é assim, a gente tem que ser particular, né? Individualizar, na verdade, cada caso e de acordo com o peso e a real necessidade da criança. Então, a gente não precisa ficar desesperado quando isso acontecer, né? Dar oportunidades para a criança entender, conhecer de novo o alimento, respeita, e depois, né, se persistir, você conversar com o pediatra mesmo, né? Mas não adianta nada. Até um vídeo que é muito legal assistir, ele chama Come Tudinho, é daquele Porta dos Fundos, sabe? E ele coloca um adulto comendo e um outro falando que ele tem que comer, que ele não vai sair da mesa enquanto não comer tudo e tudo mais. Ele fala, meu, mas eu não quero. Então eu gosto de sempre colocar os pais no lugar da criança, sabe? E se a gente não quer, imagina alguém colocando a comida na sua boca, você não quer, eu tô cheia, né? Então a gente precisa respeitar as nossas crianças e a gente esquece disso. A gente acha. A nossa geração foi criada muito assim, do biotônico, daquela coisa. Eu sempre comi muito bem, a minha mãe tá aí também. Sempre comi muito bem, minha mãe me dava biotônico. Mas umas coisas assim que a gente não consegue entender, né? Mas é porque vem, é cultural, é que precisa disso, né? E a gente acaba não enxergando o resto. Legal, você tirou um fardo das nossas costas, viu? E uma outra, ô, Paty, pegando esse gancho também, o que que prejudica a imunidade, sabe? O que que pode ajudar a prejudicar a imunidade? E eu acredito que seja até óbvia a pergunta, mas isso tem influência dos pais? Aí entra na história, né? O prejudicar é a gente fazer tudo o contrário do que a gente falou até aqui, né? Então, a gente começar tudo errado, a gente dar alimentos ultraprocessados. Gente, alimento ultraprocessado, assim, eu sei que às vezes dá vontade de comer uma coisa ou outra, tudo bem, mas uma criança almoçar chips, meu experimento, né? Eu falo que ele é um McDonato, né? Que é um tipo de lanche aí famoso no que eu cultivo, eu falo, tá lá dentro da minha gaveta, ele já tem 8 meses, ele tá lá igual ele nasceu, só tá mais duro, não tem cheiro, não tem bicho, não tem nada. Então, se a gente nutrir nossos filhos com esses alimentos, desse tipo de alimento ultraprocessado e tudo mais, com certeza a gente está prejudicando a imunidade deles, o desenvolvimento deles, a microbiota deles, que a gente tanto falou aqui. E o que você falou, de nada adianta você obrigar seu filho a comer saudável se os pais não fazem, né? Então, você fala para o seu filho comer salada, comer banana, mas você está comendo sanduíche com salsicha lá e, né, não tem. O seu filho ele vai te imitar, né? Eles têm os neurônios espelhos, eles imitam os pais. E isso não existe. Você querer exigir uma coisa para o seu filho se você não faz, né? Então, os nossos filhos, nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Eles estão só observando. Eles podem ter 1 ano, 6 meses, eles estão de olho ali que a gente está fazendo. E eles vão imitar o que a gente faz, né? Então, a gente precisa muito entender que a alimentação ela é saudável, ela é em família, né? Então, começa
com todo mundo. Eu sei que às vezes você vai querer comer um chocolatinho escondido e tudo mais, mas que isso não seja um hábito, né? De exigir da criança algo como tipo, ela precisa comer essa alimentação, esse alimento aqui, essa cenoura, e você está comendo um lanche aí, desses aí famosos. Então a gente precisa ser exemplo, né? Com certeza, sempre, né? Em tudo. Ô, Paty, falta 5 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu e-book, tá? Fala pro pessoal Aham. sobre o seu e-book e também como eles fazem para baixar aí, que eu acredito que vai ser de grande utilidade para todo mundo. Bom, então eu tenho um e-book, né, que eu fiz, ele é um e-book gratuito, tá no link da minha bio, vocês vão ver lá que tem, só clicar ali no link, vai abrir e é só baixar. Inclusive tem outro e-book que é o e-book de odontologia para bebês também, que foi feito por uma amiga minha que também mostra os cuidados da parte da dentição da criança. E esse meu e-book foi feito com muito carinho. Eu coloco lá a parte da introdução alimentar, mas mesmo quem já passou, eu acho que vai ser muito legal assim para a gente conhecer até mesmo o que pode, o que não pode dos alimentos, entender um pouco desse processo, de dar oportunidade para as crianças. Então, eu convido todo mundo a baixar ele é gratuito, só entrar no link da minha bio. E eu queria só, Danilo, falar que eu, em breve eu vou ter. Eu já dei, a gente já está no nosso terceiro curso online de introdução alimentar. Na verdade, foi o primeiro online, mas já é o terceiro curso de introdução alimentar, se vocês participaram, né, sempre. E Sim. agora eu estou gravando ele também. Algumas mães me perguntaram, eu estou gravando ele e vou deixar também logo mais em breve como que vai funcionar ele, né, nessa parte aí de introdução alimentar, mas eu acho que serve para todo mundo, serve até para quem já passou dessa parte, porque a gente não vai falar de papinha nem nada, a gente vai falar sobre essa coisa boa aí de ter essa alegria, essa coisa gostosa de quer comer, né? Então, logo mais eu conto para vocês também. Que legal, Paty, maravilha. Olha, é, também aproveitando, a gente tem acho que 2 minutinhos ainda. Eu vi o comentário aí do Guilherme, né, do seu marido, doutor Guilherme, que o Matheus ele vai ser bem imunizado. E vocês vão levar ele lá no sítio, então, tá? Vocês vão levar ele lá, que aí vamos deixar ele rodar lá na terra para ganhar, para ter bastante vitamina S lá, tá? É um compromisso que a gente faz aí de vocês, tá? E com certeza, né, uma criança com um berço maravilhoso, né, que ele vem aí com muita saúde mesmo e que traga muita felicidade para vocês. São um casal lindo, né? Dois profissionais excelentes e a gente deseja tudo de melhor, tá? E Obrigada. aproveitando, gente, só agradecendo, né, para quem só seguirem a Patrícia, tá? Muito conteúdo, tem muita coisa bacana, sabe do que fala, vocês viram. E as perguntas, eu vi que teve algumas, a gente responde depois, tá? Que não vai dar tempo, vai cair daqui a pouquinho. E eu queria aproveitar para quem está participando da live hoje, no nosso site, tá? Tá na bio também da Vida Orgânica. Eu vou dar um desconto especial para quem está participando aqui hoje, tá? Então a gente está falando do Milagre do Santo, mas a gente também vai apresentar. A gente está falando do santo, mas vai apresentar o milagre. Então a gente está falando da alimentação de verdade, mas eu também quero dar um benefício no milagre. Para quem fizer pedido, tá lá pelo site. Ainda hoje, até meia-noite, que depois a plataforma vira, não é mais possível fazer. Perdão. Eu vou dar um desconto de 15%, tá? No final, e vai 2 brindes a mais, bem legais, que a gente recebeu hoje aqui de um parceiro nosso, tá? Vocês usam no final da compra, vocês usam o cupom de desconto LIVE15, tá? Tudo maiúsculo, LIVE15, que vocês vão ganhar 15% de desconto. Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp também, tá? Eu vi que aqui já tem quem fez pedido para amanhã, e Mara, infelizmente, em Goiás ainda não chegamos, mas em breve, quem sabe, né? Mas eu vi que tem gente aqui que já fez pedido hoje e vai ganhar o mesmo desconto, tá? Paty, muito obrigado, gratidão imensa por você, tá? Obrigado pela aula que você deu pra gente, é sempre um prazer um prazer muito grande conversar com você. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, até a próxima. A gente